Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem Tá me aí? ouvindo bem aí? Tô, e você, tá ouvindo bem? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá muito escuro? Não, né? Tá bom, né? Não, para você tá ótimo. Não, pra você tá Eu, ótimo. Eu, eu fiz essa eu coisa fiz mais essa coisa mais penumbra penumbra Ah, pra, para esconder um pouco a pra esconder bagunça um da pouco a casa. bagunça da casa. primeiramente, obrigada pelo convite. Achei muito legal, a gente não esperava, né? Hum, E a gente se sentiu super honrada com o seu convite. Obrigada. eu honrado tô eu Honrado também, tô eu também, porque é muito porque é gostoso muito gostoso lembrar dos amigos, lembrar dos né? amigos, né? Sim. Principalmente Principalmente porque a porque gente sabe a gente que nesse sabe momento de que nesse momento pandemia de pandemia muita coisa está muita coisa está acontecendo acontecendo e pintou uma e ideia, pintou uma ideia, uma ideia uma ideia basicamente basicamente em função do quê? em função do quê? De uma pesquisa que De eu vi uma pesquisa que eu vi na na televisão que televisão falava que que muitos falava que meninos muitos meninos iriam iriam viajar, embora do Brasil. iriam embora do Brasil. Mas Sim. mais da Mas metade mais da estava metade estava despreparado para viajar. despreparado para viajar. Coisa Aham. maluca Coisa pensar, né? maluca E eu pensar, né? fiquei me perguntando, E o eu que fiquei está me perguntando, o que acontecendo? está Fiz alguns acontecendo? Fiz alguns questionamentos e aí foi muito questionamentos e legal aí porque a foi muito maioria deles legal falou porque a assim, maioria eu deles não sei falou falar a assim, eu língua, não sei falar a língua. seja qual for, Seja qual for, inglês, francês, inglês, italiano. Eu falei, francês, bom, isso italiano, eu podia falei, ser bom, isso podia ser uma liga para a gente Bate poder papo, liga conversar para a gente né? sobre poder como se conversar sobre preparar como se para, né? preparar para, né? Aham. Então, Então, Eu li todos os seus artigos do seu blog, achei muito legal. Sabe que a gente é fã de esporte e a Juliana, que é a minha sócia, o noivo dela também, já te falei, né? Ele foi técnico de rugby muito tempo e achei super interessante. Eu comecei a dar uma pesquisada quando você me convidou e aí falar das experiências pessoais também, que a gente tem vários alunos adolescentes que querem jogar, né, fora, não só o rugby, sim, futebol americano, basquete. A gente tem muita gente que quer jogar basquete. E o que que acontece? Eles acham que é uma coisa simples, né? Ah, eu vou falar um inglês mediano, um everyday English que a gente fala, e vai sim, dar tudo certo. Mas não é bem assim. Dependendo aonde você for estudar, dependendo aonde você for jogar, se você está afiliado a alguma faculdade, por exemplo, existe uma prova que você tem que fazer, né? E essa prova, isso eu estou falando se você está vinculado a alguma faculdade, tá? sim, Essa sim. prova exige uma nota B1 que a gente fala, que é uma nota de referência mundial. Então, enquanto aqui a gente chama de básico, intermediário e avançado, essa referência ela é internacional. Eu sempre falo para os meus alunos, é bem interessante você saber isso, que vai de A1 a C1, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Isso é mundial. Se você vai viajar, você entra numa livraria, você está olhando uns livros, você olhar atrás na capa do livro, está lá, B1, B2. Então, você sabe o seu nível, se você consegue ler ou não, tá? Normalmente, as universidades pedem B1, dependendo da universidade, B2. Então, você tem que fazer essa prova, que é uma prova do IELTS ou uma prova do TOEFL, para começar a ingressar nessa universidade e aí começar a jogar, Sim. tá? Isso eu estou falando quem está ligado a uma universidade. Não é difícil, mas você tem que. Eu falo que é uma prova de vestibular, mas em inglês, porque é uma Sim, prova que demora 5 horas, né? mais ou Então ela tem menos. todas as. Mais ou menos. Você já fez, Márcio? Já fiz, quando eu fui estudar Quando eu fora, fui eu tive que estudar fazer essa fora, prova eu tive aqui que e fazer depois fiz prova lá de aqui e novo. depois fiz lá de novo. Teve que fazer lá, então. Então é uma prova que ela vai medir todas as habilidades, desde o writing, reading, text comprehension, grammar, speaking, e aí você tem que tirar uma nota legal em todas para poder, então, estar apto, né, a estudar e Sim, a praticar o seu esporte, né? Mas, de uns 5 anos para cá, algumas universidades deram uma afrouxadinha nessa prova, né? sim. Diminuiu de B2 para B1, por exemplo, e algumas universidades também não estão mais pedindo essa prova, mas são pouquíssimas. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Inglaterra, Reino Unido, todas praticamente pedem ainda. Sim. E aí o aluno tem que estudar, porque o que eu acho interessante é você saber dividir o que, que é a fala, né? Eu falo português, mas eu não estou apta a fazer uma prova de português, Sim. né? A gente tenta falar um português razoável, mas
Se eu tiver que fazer uma prova de português, eu vou ter que estudar que nem uma louca para poder fazer uma prova de português. Ambos. Então, aqui no Brasil, o que eu acho interessante, as pessoas não têm essa noção. E o adolescente, muito menos. O adolescente que provavelmente quer jogar lá fora, né? Sim. Ele acha que porque ele foi viajar com a família, porque ele foi viajar a turismo, que esse inglês que ele tem, que infelizmente a gente mora num país emergente, então poucas pessoas têm acesso a uma segunda língua, né? Que esse inglês está ok, que ele vai conseguir. Eu tudo bem, explico. A maioria das vezes eles tentam fazer a prova com inglês de turismo, que a gente fala, e leva aquela bomba total. E aí tem que se preparar, demora aí uns 6 meses, 1 ano, dependendo do seu nível, para poder fazer essa prova. Se dar bem e viajar. E jogar, né? Sim. Sim. Por outro lado, Márcio, você me interrompe porque eu falo pra caramba, hein? Não tem problema, pode Não tem problema, pode ficar à vontade. Por outro lado, eu conheço gente, por exemplo, que quer jogar na Rússia, que quer jogar na Turquia. Então, acha também que apenas com o inglês, lógico que o inglês será a língua franca até 2050, né? A língua franca seria a língua universal, óbvio. Sim. Mas se ele vai jogar na Rússia, seria interessante ele aprender, além do inglês, ele aprender o russo. Sim. Então, a Versátil também tem russo. A gente está com alguns alunos de russo que vão jogar futebol. Eu não vou lembrar exatamente em que cidade, mas que eles estão fazendo russo, que é uma língua extremamente difícil. É que não tem referência nenhuma pra gente, né? Nenhuma. O alfabeto é outro, né? Sim. E também não adianta eu falar, pelo menos um pouquinho você tem que se preparar. Com o inglês você vai. Chega, consegue se comunicar. Mas se você quer jogar na Rússia, é interessante saber pelo menos o básico. Para o social, ou vamos no rugby de novo, para o terceiro tempo você conseguir. Já sabe uma lição boa. Já sabe uma lição boa. O terceiro tempo é a melhor coisa do rugby, né? Para você conseguir conversar no social, pelo menos, né? Em russo. É mais ou menos isso. Ultimamente, uma demanda muito forte que tem aparecido para nós é o alemão. Muito legal, assim, para a gente, porque, claro que a gente trabalha com 8 idiomas. A demanda maior, obviamente, é o inglês. Depois vem o francês. Márcio, você acredita? Depois do inglês, a procura maior é o francês. Depois é o italiano, alemão e depois é que vem o espanhol. A gente tem um ledo engano achando que o espanhol está junto com o inglês e não está. Não me pergunte por quê. Eu falo as demandas de 1 ano para cá. O alemão tem subido bastante em procura. Tenho muito aluno que está indo, vou fazer engenharia, então tenho que saber alemão e vou aproveitar e vou fazer esporte também lá. Né? Então, que também é uma língua difícil, né? É uma língua declinada que a gente fala, né? E todas as línguas declinadas são difíceis. E aí, por exemplo, eu tenho acho que a Daniela está aqui até online. O filho da Daniela, que tem quantos anos, Dani? 12, 13, e já está aprendendo alemão porque já está pensando lá no futuro. Esse é um gancho. É um gancho interessante. É um gancho interessante, tá? Porque a maioria dos meninos e das meninas, eles pensam assim, eu vou estudar só para a prova. E não pensam na longo prazo em falar realmente a língua, o que causa muita dificuldade, muitas vezes, na preparação futura. E aí acontece exatamente isso, que a gente fica chateado. Ele estuda para a prova. Para a prova da escola, para a prova de Enem, para a prova de vestibular. Sim. E a gente vê muitas vezes o cara, alguns estrangeiros principalmente, vêm ao Brasil já preparados para trabalhar aqui com a língua pronta, que é o português. Né? Nós não temos capacidade disso. Exatamente. É o nosso país emergente acontece isso. Você vê o pessoal que vem de fora, ele vem preparado mesmo. E ele vem, mas também ele vem com financiamento, a gente fala, né? Alguém, como é que vocês falam? Patrocinando o cara. Então, a gente tem alunos que vêm aprender português para estrangeiros. Então, vem o italiano, vem o francês, tem muita gente da França que vem também
jogar aqui, qualquer esporte. E eles se preparam, eles vêm de lá já bem preparado no português, chega aqui, ele quer tirar o certificado, que é o CPBRAS, né? Sim. E vem estudar português, mas ele vem focado. O que falta aqui no nosso Brasilzão, eu acho, é foco, mas foco desde pequeno, né? E isso é familiar, né? Eu falo que a minha filha é fluente em inglês, lógico, desde os 3 anos de idade, eu falo inglês com ela, ela aprendeu inglês antes do português. E aí dela se não aprendesse. E tem uma outra coisa engraçada, né, Elaine? Eu sou da geração que não tinha todas as ferramentas para estudar inglês. As aulas de inglês eram só a escolinha. Eu aprendia muito inglês em função das músicas que eu gostava muito. Nem na TV eu tinha inglês, porque os filmes eram dublados, eu assistia inglês um pouco no cinema. Então eu tive muita dificuldade. Era uma geração assim. Hoje você vê a geração atual, mesmo que ele não ainda dê cursos básicos, eles acabam o quê? Eles acabam outras ferramentas mais rápido. Mais rápido, né? Então, a evolução. Então, eu vejo meus filhos também, os dois falam muito bem inglês, né? Principalmente a minha filha mais velha. Mas assim, a dificuldade maior é justamente essa. Até comparando comigo, que eu aprendi bastante, elas falam melhor. Uma linguagem melhor, uma gramática melhor, uma fluência melhor. Até flui melhor, né? Bem melhor, né? Bem melhor, né? Também, né? Então essas ferramentas ajudam muito. Sim, hoje, então, eu vejo também os dois lados, Márcio. Ajuda muito, mas você ainda precisa de uma escola para dar aquela polida. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vejo muito aluno estudando por aplicativo. Sim. Tem um aplicativo, né? Não vou citar aqui, tem um aplicativo X, é ótimo, né? É excelente, mas ele não vai te dar uma base de uma prova, né? Ele não vai te dar uma... Eu vou estudar fora, eu preciso tirar B2 na certificação. Ele não vai, esses aplicativos, eles não vão te dar essa base. Então, claro que o cara com um pouco poder aquisitivo, ele pega alguma coisa, óbvio, é excelente, né? Mas vamos falar de uma pessoa de um adolescente, de um adulto que quer investir, né? Investir nele, então ele ainda mesmo com todas essas tecnologias, com as séries, né? Que eu sempre falo, assiste série em inglês com a legenda em inglês, assiste filme em inglês com a legenda em inglês, não faz nada, por favor, dublado, porque hoje existe outras coisas, né? Tem gente que tem preguiça de ver as coisas e gosta de ver dublado, mas são ferramentas que vão te ajudar bastante. As músicas, Márcio, música é tudo de bom, ela te ajuda muito. Você falou que aprendeu inglês com música. Tem um amigo que aprendeu inglês com Beatles. Aprendendo inglês com Beatles. Somente com Beatles. Comecei aí. Só que aí lá vai eu dar uma de advogada do diabo também. É ótimo, mas tem regras gramaticais erradas dentro de uma letra de música. Certo? Então, que é o quê? A musicalidade. Você precisa cantar. Juntar palavras. Então, isso, a junção de um verbo com uma preposição, ou a conjugação do verbo até errada, perante a gramática norma culta, mas que ao nosso ouvido passa direto e acaba fixando isso na cabeça do aluno erroneamente. Que aí eu falo, você tem que só separar as coisas. Ouve a música, vai viajar, fala com o gringo lá fora, ok, perfeito, ele vai te entender, porque ele também não sabe gramática, o gringo, que nem a gente no português, né, igualzinho. Só que quer estudar fora, quer jogar fora, né? Quer fazer uma prova e para jogar lá fora você precisa fazer essa prova, então você novamente não tem como. Ainda o tradicional, você ainda vai ter que sentar, colocar o seu bumbum na carteira e estudar numa escola específica de idiomas para poder aprimorar isso aí. É difícil colocar isso hoje na cabeça do aluno. Deixa eu perguntar uma coisa. A sua experiência na África do Sul e em Londres foram muito diferentes, né? Extremamente diferentes. Você foi primeiro qual? Você foi primeiro qual dela? Eu fui para Londres primeiro, depois para a África do Sul. E a que me marcou muito mais foi a África do Sul. Por causa não só da língua. Por causa de tudo. Então, se vamos falar de idiomas, não tem como não falar da África. Ela tem 11 línguas oficiais. Foi colonizada pela Inglaterra.
Então, o inglês é mais britânico. Todo Sim. mundo fala inglês, sem problemas. Porém, você tem 11 línguas oficiais. Então, é muito comum você entrar num supermercado e você ver várias pessoas falando várias línguas diferentes. Você fala, meu Deus, será que o que está acontecendo? E aí, quando Torre de você Babel. fala Torre de inglês, Babel. você sabe que todo mundo vai te responder em inglês com muita paciência, porque eles sabem que eles falam muito rápido. Mesmo assim, sendo professora, você fala, olha, eu sou professora, estou entendendo o que você está falando, mas vamos nos entender melhor. Você fala um pouquinho mais devagar, porque o teu sotaque é carregado, né? Sim. Mas essas 11 línguas oficiais, ok. O Zulu é o que mais se fala lá, porque a gente até aprende um pouquinho. E aí, fora isso, tem mais 8, 9 dialetos, que é muito louco. E aí a pessoa... Então, você sabe, né, que o rugby também é muito forte lá, né? Sim. E eles se dão bem no inglês, né, Márcio? O pessoal que vai para a África do Sul. No inglês, ok. Mas esses dialetos, no dia a dia, é que se usa mais. Então, um dialeto que chama clique. Não sei se você já ouviu falar desse dialeto. Não, clique. esse não. Não, esse não. Então, eu vou te contar que eu estava dentro de um trem. Então, todo mundo fala línguas diferentes, porque são oficialmente 11 diferentes, mais os dialetos. E estou sentada sozinha e tem um casal sentado na minha frente, conversando em clique. Para mim, essa foi a maior experiência de idiomas da minha vida. O que é conversar em clique? Não tem uma sílaba, não tem uma letra, não tem uma vogal, não tem uma consoante, é por som. É como se fosse uma onomatopeia aqui no português. Então, você está conversando com a... Você fala, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Cantando. Aí o outro, eles estão conversando. Aquilo, para mim, ficou marcado para o resto da minha vida. Isso ficou marcado para o resto da minha vida. Eu sempre conto essa história. E aí eu fui ver, pesquisar. Falei, o que é isso? Eles estão zoando com a minha cara, como dizem os alunos? Ou o que é? Aí fui pesquisar. É um dos dialetos, né? Na verdade, é uma língua oficial, não é dialeto. Que chama clique. É a quarta língua oficial mais falada na África do Sul. E na África do Sul também eu tive experiências bastante com esporte. Peguei lá um campeonato de surf, bem legal, onde todo mundo falava inglês. Muito tubarão. Muito tubarão. Muito legal. Peguei lá o Kelly Slater, que o pessoal que é mais novo não sabe quem é. Consegui ver o Kelly Slater surfando na África do Sul, em Cape Town, né? Só, né? Só isso, E só que, olha, eu não sabia direito quem era, sentou ao meu lado, começou a conversar em inglês comigo, ele só namorava Gisele Bündchen na época, e eu nem sabia, bem, né? Conversando com ele normal, quando era o Kelly Slater, só isso, né? Você colocou no seu currículo? Não Sentei do lado. Agora não é mais o Kelly Slater do surf, é o Medina, né? Hoje seria o Medina, nosso brasileiro, né? Mas na época o Kelly Slater era o must, né? E essa experiência na África Pode falar. Uma coisa que eu queria perguntar, quer dizer, para muita gente não entende isso. Quando você vai para o país para aprender a língua, o envolvimento da cultura é muito importante. Mas é basicamente isso, antes de você começar a se comunicar. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Quando você chega num lugar desconhecido, que você não sabe qual é a cultura, primeiro, antes, leia sobre o país. Sim. Né? Mesmo você lendo sobre o país, quando você chega lá, você vê coisas completamente diferentes. Você leu o que é a teoria. Quando você vai para a prática, né, é outra coisa. Sim. E eu sempre falo, primeiro, os 2, 3 primeiros dias, antes de você se pronunciar, você observe. Mas primeiro você apenas observa o que é que está acontecendo, quais são os tipos culturais de cumprimento, de gíria, enfim, N coisas. Eu brinco agora eu vou falar de criança, né? Da Peppa Pig. Já ouviu falar desse desenho? Ele é britânico. Já. Foi proibido na China por questões culturais, porque ele não foi traduzido para o chinês. Ele foi na China, ele foi para passar em inglês.
E em inglês, no inglês britânico, tem algumas coisas que para nós, brasileiros, é estranho, chamar o papai de bobinho, por exemplo, mas era uma brincadeira infantil. Eu nunca chamaria meu pai de bobinho. Não sei você, mas a geração também acho que não. Né? Na China, isso é impossível de acontecer. Imagina, o chinês nunca vai chamar o papai de bobinho. E passou essa Peppa Pig em inglês e ela foi crackdown, que a gente foi. Ela foi proibida. Bloqueada. Nem o hashtag que eles usam lá foi bloqueada total. E isso é cultural. Entendi. Né? Se eles tivessem, antes de vender lá para a China, se tivesse sabido a cultura, isso não teria acontecido. Então, saber da cultura local antes de ir para um país é essencial. E ficar observando antes de se comunicar. Né? E tem um outro ponto legal hoje, né? Você consegue ver tudo pela internet. Sim, então, sim. Como é que não é, onde tem, não tem. Exemplos, né? Eu sou da geração que era só livro. Comprava o livro. Ficava procurando restaurante, lanchonete. A Barça. A Barça foi antes. A Barça foi antes. Mas é aqueles livrinhos famosos. Viagem para a Índia, viagem para França, Itália. Sim. Hoje já não. Mas hoje está muito mais fácil, né? Você vê a foto. Você vê foto, você vê pessoas falando. Por exemplo, há um mês atrás eu resolvi abrir o Google Street e coloquei onde eu morei em Londres. E estava lá a casa. Bonitinha, obviamente. Você foi jogar lá? O que você foi fazer? Eu fui fazer duas coisas. Eu fui para estudar, fazer o parte de mestrado em saúde ambiental. E ao mesmo tempo jogava. Jogar era o segundo plano naquele momento. Mas eu acabei fazendo tudo na mesma hora, né? Agora eu vou falar para o pessoal aqui que, para quem não sabe, o Márcio também é professor de biologia, né, Márcio? Exatamente. Eu trabalho com as questões ambientais hoje. Eu vejo. Dei aula há muito tempo. Legal, sim, com os colegas de trabalho, né? Mas então, hoje você está partindo para uma área um pouquinho mais específica, né? Do ambiente. Agora eu estou fazendo a pergunta. Eu trabalho hoje com consultoria, né? Com questão de resíduos e qualidade de água. Né? E o meu paralelo, minha vida paralela é o rugby de Serra Geral. Eu tenho feito os dois trabalhos. Muito legal. Eu já vinha há algum tempo trabalhando com a questão do IAD. Essa questão do ensino à distância. Então eu tenho algumas coisas já publicadas de aulas, a biologia básica para a faculdade, para a pós-graduação. Eu dou uma pós-graduação em IAD, então eu já escrevi material. É difícil, né? Até porque eu sou de uma geração que tem uma ferramenta dificílima. Aqui na ajuda do meu filho, ele se ajuda bastante, né? Ele sabe que eles nasceram fazendo isso aqui, eu não, né? Sim. A gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Então, essas coisas são mais rápidas para mim. Agora, eu tenho alguns alunos até que você indicou para gente que vieram procurando francês. Sim. Porque iriam jogar, não sei se conseguiram, né? Iriam jogar na França, pelo Pasteur, é isso? Isso, exato. Você está lá ainda? Não estou mais. Eu ajudo ainda hoje um time de origem francesa de Mato Grosso, que é o Melina, né, que é o produtor de uva e vinho no Mato Grosso, por incrível que pareça, né? Que é um velho amigo conhecido, e ajudo o pessoal do Rugby para Todos, que é uma ONG de Paraisópolis. E são justamente os meninos que querem fazer elevação. Três já foram para os Estados Unidos. E o americano, de certa forma, ajudou bastante. Agregaram mais, puseram na escola para estudar e trabalhar ao mesmo tempo e jogar. Os ingleses já não querem. Tem que saber inglês para jogar. Para jogar eles querem. Então, a gente tem que conseguir.
o inglês investiu nos meninos, né? Os americanos. Os americanos. Os americanos. Ah, os Exato. americanos investiram ao contrário. Tá. E abriu uma grande porta para eles. Eles saíram da onde? Da comunidade para morar em Los Angeles e San Diego. Que legal. E alguns meninos estão vindo me buscar justamente para trabalhar fora, jogar fora. Mas eu falo para eles assim, se você não tiver o mínimo para começar, você não vai conseguir. Vieram 3 alunos que você indicou, mas especificamente para estudar francês. Isso. Não foi para estudar inglês, tá? Isso. Estudar, fizeram um tempinho, a gente não sabe se eles conseguiram, mas aí não precisava fazer uma prova, né? Sim. Eles estavam querendo fazer, eles estavam querendo ao menos se comunicar um pouco em francês para chegar lá, e aí eu sempre brinco com eles só para pegar o terceiro tempo e conversar, né? Não é só por causa do jogo, né? Porque eu não conheço o jogo de rugby, só vou ao terceiro tempo, tá, Márcio? Tá bom. Será bem-vinda. Só o terceiro tempo. E aí eu brincava com eles, né? Falei, olha, pelo menos então você tem que estudar um pouquinho de francês para o terceiro tempo você sociabilizar ali com a galera, né? Estudar um pouquinho, não sei se... Depois eu perdi contato, não sei se deu certo, tomara que tenha dado. E foram esses 3 alunos francês. E o inglês, né? Que eu sempre falo, gente, não tem por onde fugir. Onde você for no mundo, né? O inglês, ele vai junto com você. Até 2050 será a língua franca, né? Mais da metade do globo falará em inglês, se comunicará em inglês. Então, eu espero que no nosso país, vá atrás disso também, né? A gente consiga fazer, mas isso tem que vir desde a escola pública, né? O negócio aqui é um pouco mais complicado, né? Sim. Mas com o inglês, ele vai para qualquer lugar. E falando de vestibular, então, né? Também costumo brincar que o inglês é a única matéria que eles nunca vão deixar de ver. Sim. Comigo eles estudam um pouquinho mais denso, né? Porque para o vestibular é um pouquinho mais denso, uma leitura mais acadêmica, né? Mais jornalística, completamente, um vocabulário completamente diferente da conversation. Mas quando eles saem, vão para a universidade, primeiro que os artigos que são todos dados para eles, todos em inglês, né? Eu sempre dou o exemplo da minha filha, que está na USP fazendo gestão ambiental. Você entra no quarto dela, aliás, gestão ambiental, Márcio. Você entra no quarto dela, é só artigo em inglês, não tem nada em português, e um pouquinho de espanhol. Sim. Mas o inglês é o que acompanha, não tem jeito, né? Então, é língua universal mesmo. Não tem por onde fugir. Certo. E aí os alunos de cursinho, vamos colocar assim, que vão para o pré-vestibular, também são alunos que não têm na cultura, porque isso é familiar, Márcio, não tem por onde fugir. Não tem dentro de casa, né, a cultura de colocar um filho para estudar logo cedo. Sim. Né? Mas hoje a gente tem uma outra saída, agora eu vou entrar num outro lugar. Tem muita gente indo jogar futebol, fazer faculdade ao mesmo tempo em Portugal, por exemplo. Sim. Não sei se o rugby chegou lá em Portugal. Não temos. Tem também? Tem uns 5, 6 jogadores jogando lá. Passa uma temporadinha e voltam. Tá. Então, é uma opção. É uma opção bem interessante, porque eles abriram mais para o esporte. E aí também deu uma relaxada no estudo de uma segunda língua. Se bem que o português de Portugal é muito diferente do português do Brasil, né? Exato. Mas ainda assim... Eles também não têm noção disso, né? Mas ainda assim dá para se virar bem, né? Mas não tem por onde fugir, Márcio. Na década de 70, quando houve a ditadura na Argentina, muito engraçado, os argentinos que vieram ao Brasil falavam que não queriam ir muito longe, vinham para o Brasil. Os que queriam mais longe iam para a Espanha para falar a mesma língua. E os que não queriam mudar completamente a vida iam para a França. Então você vê muita gente fugindo em função da sua expectativa também. De não ser encontrado. Então você vai, o cara que vai para a Espanha normalmente é o cara que não quer aprender outra coisa senão espanhol. O espanhol, o espanhol, com o Mercosul, ele obviamente é bastante procurado também, mas como eu te disse, não é a demanda pós-inglês. Né? Pós-inglês é o francês e italiano, muita gente... Bom,
o ano passado, que a Itália abriu para a cidadania, não sei se você lembra disso. Lembro. A gente teve uma demanda de italiano gigante, porque tinha que passar 3, 4 meses na Itália para poder conseguir a cidadania, coisa que aqui você ficava 3 anos para pegar o passaporte italiano. Sim. Então, o ano passado, a demanda era diferente, era inglês e italiano, porque, nossa, todo mundo querendo aprender um pouquinho de italiano para ficar lá 3, 4 meses para conseguir a cidadania. Agora, fechou isso, né? Lá na Itália não tem mais isso. Então, fica inglês, francês, italiano, alemão, como eu te disse, a demanda de alemão aumentou muito, eu acho muito legal, porque é uma língua que eu acho que, junto com o inglês, vai pelo mundo dar uma globalizada, né? O russo, o português para estrangeiros, como a gente recebe muita gente de fora, agora com essa pandemia eu não posso dizer isso, mas estavam chegando muitas empresas internacionais, francesas, alemãs e tal. E a sua empresa fica na Paulista, né? Fica na Paulista, bem isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante também. No coração de São Paulo. E aí a gente recebia muito, a gente tem ainda, as aulas continuam online, né? 100% online, mas muito português para estrangeiros também. E bastante português para estrangeiros, olha que interessante, também para alguns refugiados que chegaram aqui. Isso é legal. Isso é legal. Isso é bem interessante. A gente tem também, a gente acompanha, faz um outro tipo de aula e um outro tipo de dinâmica, né? De dinâmica, de custo-benefício, tudo diferente, né? Porque a gente está trabalhando com outro público, né? É o pessoal que está aprendendo português para estrangeiro e refugiado. Não é porque ele é o dono, o executivo da multinacional que chegou aqui. É outra coisa. Mas é muito interessante. Também é uma demanda forte, bastante forte. E o nosso português, Márcio? Você sabe por que eu acho que muita gente não... O meu amigo Médici, que eu acabei de falar para ele, que eu encontrei, ele é surfista, acabei de falar para o meu amigo Médici, meu amigo Márcio, que encontrei o Kelly Slater na África do Sul, que ele sabe dessa história. Uma coisa, você sabe por que muita gente não procura o espanhol? Porque acho que fala espanhol. Isso o portanhol, né? É terrível. Olha, você sabe que eu sou professora de inglês há mais de 22 anos. Eu estudei espanhol. Não tem problema nenhum, sem problema. Eu cheguei a estudar espanhol há 3 anos. Eu posso te falar, já viajei, já fui para a Espanha. Na Espanha também tem muitos dialetos, né? Tem o catalão, tem o espanhol, tem Basco. O basco, exatamente. Eu acho o espanhol extremamente difícil. Eu não sei se é porque eu acho o inglês tão fácil. Nosso amigo Slater, João? Eu não sei se é porque eu acho o inglês é tão tranquilo, ele é tão prático, né? Afinal, ele vai ser a língua universal, que o espanhol, para mim, ele é mais difícil que o português. Entendi. E quando o pessoal fala, eu sei falar espanhol porque é parecido com o português, dói meu coração. Porque não tem nada a ver. Né? Você vai falar o portunhol, você vai morrer de vergonha, na verdade, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é engraçado, né? Você vai para Buenos Aires e vai para Montevidéu, são dois espanhóis diferentes, completamente diferentes. Eu acho uma língua bonita, também fácil, né? A gente tem um monte de série em espanhol, que eu acho que dá para ajudar bastante, mas o meu ouvido ainda tem uma certa dificuldade com o espanhol. É muito engraçado. O francês, acho que as línguas que vêm de origem latina são um pouco mais difíceis, né? Deveriam ser mais fáceis, mas não é. O inglês que vem do anglo-saxão acaba sendo mais fácil. Essa aqui é a grande realidade. Se ele viesse do latim... Que é aí que eu falo para o pessoal que está fazendo vestibular, por exemplo. Quando a gente pega um texto acadêmico, que é o que a gente trabalha em vestibular, um texto da Economist, por exemplo... Você vai ver ali no texto, olha que interessante, eu vou falando para eles isso toda semana. Se você observar o texto, de 40% a 50% do texto tem palavras de origem latina dentro do inglês. Só que o inglês veio do anglo-saxão, não veio do latim. Então, por que eles colocam essas palavras de origem latina? Porque mostra a formalidade.
extremamente formal quando você usa uma palavra de origem latina dentro da língua inglesa. E para nós, o que acontece? Extremamente fácil, né? Eu falo aqui, você está conversando com o gringo, se você fala, wow, that's phenomenal, pra gente, ok, nossa, fenomenal. Ele olha para você, arregala um olho desse tamanho e fala, meu Deus, que inglês lindo! Porque ele não usaria isso, o inglês de origem latina, no dia a dia. Né? Falar, oh, it's cool, it's nice, but it's phenomenal. Nossa senhora, teu inglês é maravilhoso. Você teve experiência de lidar com escoceses? Não, deixa eu ver aqui que é a minha amiga aqui. A Claudiane falando que não acha fácil ouvir o inglês. E eu já não acho espanhol. A Cláudia gosta de espanhol, né? E eu também já acho bem difícil. Ela é dança flamenco, né? Dança flamenco, né? A Cláudia dança flamenco maravilhosamente bem. E sabe bastante espanhol também, obviamente. Né? Acabou de chegar da Espanha. Foi o ano passado. Antes da pandemia, lógico. Mas você teve experiência de conversar com escocês? Não fui para a Escócia, mas já conversei e o sotaque é bem diferente. É bem diferente. Eu, na verdade, sou como é que eu posso dizer? Eu gosto do inglês, British accent, né? Nada contra o American, mas o British accent é maravilhoso, né? É outra coisa, né? É outra coisa, né? É mais carregado, mas dá para se entender. É só você pegar um filme americano e um filme britânico. Fecha o olho e ouve, você vai entender muito melhor o filme, o British, né? Sim. Voltando a falar da África do Sul, colonização inglesa, então o povo ali que estudou, que tem um nível cultural interessante, eles falam inglês belíssimo. Além do inglês belíssimo, 11 línguas oficiais. Além das 11 línguas oficiais, mais uns 8, 9 dialetos. Quer dizer, é um continente pobre, porém, linguisticamente falando, eles sabem muito mais do que nós, por exemplo, que, infelizmente, a estatística é horrorosa, 4% da população brasileira consegue se comunicar em inglês, mas olha que horror. Olha que coisa triste, né? E apenas isso, e já acham que, eu falo português, vou bem longe do português. Infelizmente não, né? Você tem que saber. Eu até conto uma historinha, né? Na época que eu estava morando na Inglaterra, um jogador brasileiro foi para lá e jogava muito mal futebol. Falava muito mal português e foi jogar na Inglaterra. Ele voltou mudo. Não aprendeu inglês e esqueceu o português. Essa história é real, né? Deve ser, né? E tem uma outra. Muito legal de um eu não vi, mas os amigos contaram e a gente morre até hoje. Ele foi tentar jogar futebol nos Estados Unidos e ele era muito burro. Aí um cara deu uma pancada nele. Ele estava no chão, ficou olhando. O americano falou, bem literalmente, fuck you. Ele olhou, viu que era um palavrão, falou, fuck you. Você imagina, né? Quer dizer... Não tinha nem noção. Sem noção. Não, a Cláudia me identifica. Para que você é ótima de inglês. Só estou respondendo, mas ela é ótima de inglês. Esse é outro ponto que o brasileiro tem também. A baixa autoestima com o inglês, sabia? Sim. Isso é cultural também. Quando um aluno vem falar comigo, ou um cliente vem falar comigo, normalmente ele acha que o nível dele é mais baixo do que é, na verdade. Isso também é cultural, Márcio. Também, como eu falei, estatisticamente 4% da população brasileira consegue se comunicar em inglês. Então, é muito pouco. Sim. Mas os que conseguem se comunicar, os que estão dentro dessa estatística, normalmente acham que não sabem. E aí, quando você vai conversar, você fala, não é bem assim. Normalmente, eu sou básico. E não é assim. A autoestima do povo brasileiro em relação ao inglês, ela é baixa. Claro que tem muito que estudar ainda. Mas você tem que também saber o que você estudou e se colocar numa posição legal. Poxa, eu faço parte de uma estatística bem pequena, né?
e vou conseguir me dar bem, enfim. Mas também, você sabe que tem gente que não nasceu para idiomas, né? Sim. Tem gente que não tem... já tive alguns alunos totalmente com o cérebro exato, vamos dizer assim, né? E para você aprender uma língua estrangeira, você mexe com o lado de trás do cérebro. Você, como biólogo, deve explicar melhor, eu não sei, né? Sim. Porque tem o lado esquerdo e direito, né? Exatas humanas, biológicas, e uma língua estrangeira, você vai mexer com a parte do cérebro que você nunca mexe. Entendi. Então, o cara que ele é extremamente de exatas, ele vai ter muita dificuldade em aprender um idioma. Tem isso também, que a gente fala que é fácil, você tem que focar, isso é fato, né? Mas também tem muita gente que tem uma dificuldade e quanto mais vai passando o tempo, quanto mais experiente você fica, para não falar mais velho, pior fica você aprender. Mas não é impossível, né? Sim. A gente não é impossível. Passou não sei de qual idade, não aprende mais. Claro que aprende. Sim. Talvez um pouquinho mais demorado. Talvez você tenha que focar um pouco mais. Mas você aprende, sim. Né? Não é como uma criança, onde está tudo muito limpinho, a massa encefálica dela está toda limpinha. Então, quanto mais coisa você for colocando lá, melhor, né? E tem uma coisa engraçada, Irene, que as escolas mudaram de perfil também. Você vê quantas escolas estão assim bilíngues, né? É a tendência. Antigamente era São Paulo, Pasteur, a escola americana, Graded. Hoje, a grande maioria está fazendo alguma coisa. Essa é a tendência, eu acho bem legal, porque aí leva o nosso país para um passinho a mais ao progresso, ao desenvolvimento, né? Por mais que as pessoas falem, não vai dar certo, eu acredito nesse projeto. Claro que ele começa com uma classe social um pouco mais abastada, óbvio, porque são escolas caras, mas eu ainda sou idealista, senão não seria professora. Agora é que, volto a falar, com a pandemia tudo mudou, mas o ensino fundamental e médio começando da escola pública, ele está tendo uma mudança, não sei se você está acompanhando, né? Vai ter uma mudança brutal e 3 matérias apenas serão obrigatórias e as outras serão optativas. Quais são as 3? Isso na escola pública também. Quais são as 3 matérias, olha que interessante, obrigatórias? Português, matemática e inglês. A gente que dá aula de idiomas, e eu, no caso da aula de inglês, é sensacional. Se realmente a gente conseguir pegar as crianças desde lá de baixo, né, aprendendo o inglês como uma língua obrigatória, e aí eu volto a falar, desde a escola pública até o cara mais abastado, até o cara mais rico. O cara mais rico pode estudar em escolas bilíngues, que é a tendência hoje do nível social econômico maior. Mas a gente tem que pensar que 90% da população estuda em escola pública, certo? Lógico. Então, se essa mudança acontecer, é que ela foi quebrada agora por causa da pandemia, mas estava vindo super bem. E as outras vai ser meio como se fosse uma escola, um high school americano, né? As três matérias obrigatórias. O eixo, né? As restantes, isso. Optativa. Eu vou fazer física. Então, você vai fazer no seu ensino fundamental médio matemática, português e inglês, e aí você vai pegar algumas matérias de exatas para estudar como optativas. Isso é sensacional, né? Claro que existe prós e contras, como tudo. Eu, como professora de inglês, acredito que esse é um primeiro passo para que a nossa sociedade mude a cabeça, né? Para o ensino de uma segunda língua. Porque não tem para onde você ir, não tem para onde ir muito longe, se você não souber uma segunda língua, né? Isso. O sonhar tem que ser o maior, né? O sonhar tem que ser maior, exatamente. Então, uma coisa interessante que acontece.
Está acontecendo muito isso que você está falando. Muitas universidades americanas estão vindo buscar talentos aqui. Que legal. Em todos os aspectos, talento matemática, engenharia, esportiva. Então, estão fazendo uma espécie de seleções aqui mesmo. Sim. Que abriu muito mercado da universidade americana, né, não as muito tradicionais que precisa se pagar muito, mas as que são mais chamadas de nível médio e que são boas. Mas eles investem no aluno, eles dão bolsa, como é que... Tudo, tem tudo. Você está falando atleta, né? E vem buscar gente para jogar lá fora. Muitas vezes vem pegar um gêniozinho daqui, um atleta bom daqui, alguém que tem um diferencial. Isso é muito legal. Até porque você lembra daquele filme O Sonho é Possível? Sim, claro. Então, esse filme praticamente é um exemplo que está acontecendo. Né, para justamente as universidades ganharem corpo em algum aspecto. O americano, de forma geral, não quer estudar. Né, o chamado americano médio. Né? Por isso que tem lá muito indiano, Afeganistão, libanês. Né? Então, e uma coisa que você, não só falando de atleta, agora falando dos alunos no geral, dos pré-vestibulandos no geral, Carol, que está aqui, que é pré-vestibulanda, né, Carolzinha Velasco? É muito comum também, o aluno tem tanta dificuldade, é tão difícil entrar numa boa universidade aqui, Márcio, e aí eu falo, uma USP, uma Unicamp, Unesp, Unifesp, a competição é tão acirrada que às vezes o cara fica 3, 4, 5 anos tentando, não consegue. E aí, o que acontece? Ele vai tentar uma bolsa fora do Brasil. Sim. E consegue. Sim. E entra, porque o nosso ensino médio é extremamente mais forte atualmente do que o ensino médio, do que o high school americano. A gente estuda muito mais coisa que, assim, o aluno, quando ele entrar na universidade, ele não vai precisar da metade do que ele está estudando, na verdade, mas tudo bem, ele tem que estudar. E aí, essa coisa é tão injusta que eu não posso falar assim, tenta lá fora que você vai conseguir mais fácil. Não posso falar isso, né? Mas o próprio aluno percebe, ele fica aqui 2 anos, 3 anos, principalmente o pessoal que quer medicina. Você vê muita gente indo para a América do Sul estudar medicina, tem alunos indo para a Argentina, indo para a Bolívia. Só está faltando agora o diploma, eles chegarem e o diploma ser assinado, mas acho que vai chegar lá, porque tem que chegar lá. Né? Elaine, essa questão é uma questão que parecida que aconteceu em Portugal, né? Nas minhas muitas viagens, eu tinha um amigo que já morreu, que ele era dentista. E ele resolveu ir para Portugal. Portugal não tinha dentista. Porque os portugueses tinham formados em medicina e a especialização dele, uma delas era odontologia. Quando ele foi uma festa nas vilas, nos campos, nos espaços portugueses. Né? E se tornou muito famoso lá em Portugal, porque um dia o primeiro-ministro Mário Soares, talvez os moleques não saibam quem seja, Mário Soares teve uma dor de dente onde ele estava e chamaram o dentista brasileiro. Ele foi, tratou bonitinho, quando ele voltou, ele perguntou, mas você é da onde? Do Brasil. O que você faz aqui? Eu sou dentista. Mas não pode trabalhar. Mas as pessoas querem que eu trabalhe. Mário Soares foi uma das pessoas que regulamentou a questão da odontologia dos brasileiros. E abriu para os brasileiros. E abriu mercado para todo mundo. Eu acredito que no Brasil que essas questões vai acontecer porque muita gente não quer ir para os outros lugares. Porque a medicina nossa é aquela comunidade fechadinha. Muito fechadinha. Os doutorzinhos que acham o máximo, né? Especificamente em medicina, onde é extremamente difícil entrar. E aí eu falo, não é entrar só na faculdade pública ou federal. É difícil entrar na faculdade particular também. Onde o cara vai pagar 10 mil reais por mês. É difícil entrar nessa faculdade também. Né? Porque existe um público para isso, né? No Brasil existe público, a desigualdade existe, mas existe público para todos os lugares. E essa dificuldade faz com que o aluno realmente... Eu tenho vários alunos que tiveram que aprender espanhol, olha só que interessante, porque estão lá agora na Argentina, estão em Buenos Aires especificamente falando, acho que tem em Mendoza também, estão estudando medicina lá. Outros na Bolívia também,
Eu conheço só a Argentina e Bolívia. Não sei se dentro da América do Sul tem algum outro tem lugar. Tem o Paraguai, a Bolívia, a Argentina e talvez uma cidade Mendoza, Rosário. Que tenha... Mendoza, eu acho que sim. Mas aí acaba acontecendo isso. E aí, o que acontece? Eles voltam para o Brasil excelentes profissionais, porque se eles saem daqui, deixa a família, deixa todo o conforto que eles têm aqui para estudar fora, para sair e ficar sozinho, ficar 4, 5 anos num lugar onde eles não conhecem, com uma língua, né? Tudo bem que falam que o espanhol é fácil, mas não é difícil. Não é. Você vai fazer uma faculdade inteira em espanhol, eles vão voltar bons profissionais. Lógico. Com uma segunda língua, né? Então, eu acho que não tem por onde fugir. Alguma coisa tem que acontecer para o diploma desses caras serem, como é que fala? Conceituados, não, serem reconhecidos, né? Aqui no Brasil. Porque se não mudar essa política de vestibular e tal, eu não sei onde que a gente vai parar, na verdade. Porque só quem tem dinheiro é que consegue entrar dentro de boas universidades. Ou senão você fica 4, 5 anos fazendo cursinhos, com muito foco, consegue. Eu tenho histórias lindíssimas de alunos extremamente... perseverantes. Foram perseverantes, que vieram de escola muito ruim, né? E conseguiram. Então, eu tenho histórias lindíssimas, mas as histórias lindíssimas são poucas. A maioria das pessoas não consegue, né? E acabam desistindo ou indo para outro curso. Ou indo para outro curso, ou indo para outro país. A gente falou da América Latina, mas tem muita gente que consegue bolsa nos Estados Unidos, Marcos. Eu falei, os Estados Unidos, ele pede aquela prova, o TOEFL ou o IELTS. Ok, mas tem muita universidade de médio porte para baixo que continua sendo boa, concorda? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos. Você fala uma faculdade de médio porte para baixo, é uma faculdade excelente, né? A exigência de outra. Exatamente. Que eles não estão mais pedindo a prova com uma nota muito alta, né? Como a gente começou a falar aqui do B1, B2, diminuiu. Então, para você conseguir entrar numa universidade americana com bolsa, começa a ficar mais fácil. De uns 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, começou a ficar mais fácil. Então, ou o Brasil muda, né? O jeito cultural, vai demorar, talvez eu não veja, você não veja, talvez os nossos netos vejam, não sei. Mas vai ter que ter uma mudança, e essa mudança, ela vinha acontecendo, essa mudança no ensino médio, só que agora deu tudo uma parada, né? Por causa dessa loucura que a gente está vivendo, né? Você sabe que eu acredito? Que nós vamos passar por esse momento que é difícil. Talvez seja para limpar tudo. A gente está no fundo do poço. A gente tem que tem que acreditar sim, né? Senão a gente também pira, né? Até porque eu não sei se você chegou a conhecer, eu tive um professor que hoje é jornalista da TV Record, foi TVDC, CBN, Geraldo Barbeiro. E ele disse uma vez numa aula, eu era aluno dele, né? Depois fui colega dele, é a história. Ele falava o seguinte, que a sociedade só é real quando ela está em crise. Quando ela está bem, está tudo bem. Então, esse é o momento onde somos uma crise em todos os aspectos. Então, a gente vai daqui para cá, pior não fica. Então, tem que melhorar, né? Não vejo melhorar, exatamente. Estamos no fundo do poço. E vamos começar a subir. Até para a gente como professor, essa mudança de comportamento, de fazer coisas mais, rápidas, né? E assim você começa a conversa com 30 alunos ao mesmo tempo, olhando o olho dele, que é muito difícil no dia a dia, né? Então muitas vezes eles mandam recado para mim. Tu entendo isso, o que você passa disso, o que você pensa sobre isso, então isso ajuda bastante. Nós, professores, tivemos que nos adaptar a uma outra realidade. Sim. Aí eu falo, isso a gente está falando de ensino médio, a gente está falando de curso, agora volto a falar de curso de idiomas
aula particular já era uma coisa tendenciosa, normal, a aula online. Né? Para os executivos, às vezes eles estão no aeroporto, estão tendo aula. Exato, né? Então, eu falo que no campo do idioma, não houve grandes perdas, porque já estava nessa tendência online. A gente tem agora todas as nossas aulas são 100% online, mas era a tendência. Mas ainda tem gente que prefere o presencial mesmo sendo aula particular, né? Agora, no ensino médio, foi de uma hora para outra. Eu falo que os alunos sofreram, mas os professores também, porque a gente teve que se adaptar a uma nova realidade, né? Aula ao vivo, numa plataforma nova que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Passar todo o conteúdo como se fosse uma sala de aula. E, volto a falar, o pessoal que tem um poder aquisitivo alto não está perdendo nada. Está todo mundo com aula normal. Mas vamos voltar a falar da escola pública, né, Márcio? Como é que vai ficar isso? Eles estão se preparando para o vestibular, se preparando para o Enem. Se preparando como se tem gente que não tem nem internet em casa, não tem nem celular, né? Então, esse ano é um ano... Eu estava falando hoje de manhã para os alunos, nós vamos emendar 2020 com 2021 num ano só. Porque há a probabilidade dos vestibulares serem adiados. Vão ser adiados, né? Vão ser adiados, né, oficialmente. O Enem sim, mas os outros ainda não deram ok, mas já saiu sexta-feira no G1 que todos os grandes vestibulares vão esperar a data que o Enem vai colocar para então poder adiar e poder montar outro calendário. Esse outro calendário, mas se o Enem era em fim de outubro, novembro, e os outros vestibulares eram todos os finais de semana de novembro, até quando a gente vai fazer vestibular? Até o ano que vem. Até fevereiro, março. Então, eu falei isso para eles. Falei, olha, se prepare, porque vai acabar 2020, a gente vai entrar em 2021, só que a gente vai estar em 2020 ainda. Porque vocês estarão fazendo prova com relação a 2020. Vocês não têm pressa para entrar, tá tudo ok, né? Mas para nós, professores, vai ser uma loucura. A gente vai terminar 2020 com prova corrigindo, prova de vestibular de 2020, entrando no ensino médio em 2021. Uma coisa linda. Elaine, falta um minutinho. É mesmo, Márcio? O Instagram baixa a gente. Tá bom. Baixa a gente aqui. Foi muito legal o nosso papo. Muito obrigada por ter me convidado. A gente adorou. E espero que a gente faça de novo. Obrigado você. Tá? Espero que as dicas tenham ajudado todo mundo, tá? Eu espero. Depois... Já tem até aqui um cronômetro para a gente encerrar. Então tá bom, Márcio. Um abraço. Obrigada, um abraço. Tudo de bom. Versátil idiomas. Versátil idiomas. Tá, tudo de bom. Obrigado, Obrigada, Lina. Um beijo. Bom dia pra você. Tchau. Tchau.